minha esposa. E eu estava falando para ela de uma revelação que eu tive. Sim, Deus, é verdade. E conforme eu estava falando, eu senti uma dormência na minha cabeça. De repente, eu estava bom, mas bom. Uma dormência na minha cabeça. Sim, Deus. E começou, como que eu estivesse vendo uma nuvem. E a minha voz começou a embaçar. E o meu sentimento era esse, eu ia perder a voz. No meu sentimento, eu ia perder a voz. E a minha face esquentou toda. Sim. E começou a entortar um lado. Oh, Jesus querido. Louvado seja Deus. E as minhas palavras com a minha esposa foi essa: ora por mim. Mas a minha voz já estava sumindo já. Ora por mim. Eu não me conformei, impedi, comecei a orar e repreender. Comecei a orar e repreender. Comecei a orar e repreender. E minha voz, irmão, começou a voltar. A dormência começou a sair. A nuvem negra começou a se espalhar. E na hora eu senti um glória a Deus, aleluia, fazendo na Deus. Minha vida em casa sozinho. Sim, Senhor Deus, é verdade, Jesus. E eu falei: Senhor, eu não vou deixar de falar desse milagre. Glória a Deus, aleluia, Deus. Instantâneo que Deus fez na Glória minha a vida em Deus, casa aleluia. sozinho. Se eu perco a voz, não tinha como pedir Verdade, socorro. Deus. Como pedir socorro sem voz? Sim, Senhor. E como eu estaria falando aqui hoje Deus. se a minha voz tivesse desaparecido? Deus querido. Além Deus da voz, eu amado. estava com a face torta. É verdade, Senhor Jesus. Só que eu falei com a minha esposa, vou falar para a igreja: muitos milagres, muitos livramentos a gente nem sabe. Isso é verdade. Glória a Deus. Eu cheguei numa igreja, estava pregando, Espírito Santo. uma irmã pastora que eu nunca vi na minha vida, ela falou: olha, pastor, depois que eu terminei de pregar, olha, pastor, Deus manda te dizer que a sua face era para estar torta, o Senhor era para ter um derrame, mas Deus livrou. Esse milagre eu posso contar com certeza. Sim, que Deus. eu tive um sentimento muito forte que eu Glória ia a perder a Deus, minha voz, aleluia, Deus. ia ficar com a face torta. Sim, Senhor. Louvado seja Deus. Mas depois Deus falou comigo que foi uma seta que foi mandada, Oh, Deus querido, mas foi Deus amado. repreendida. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus. Porque eu estava em oração, e orei, repreendi, Deus não querido, aceitei, Deus amado, Espírito não aceitei Santo. aquele mal Sim, que veio sobre mim. Uma ocasião eu estava ouvindo rádio e o empresário estava no seu escritório, bonzinho. verdade. Obrigado. E a informação que eu tive é que foi feito um trabalho e foi lançado uma seta no coração dele. Meu Deus, misericórdia. Como ele não tinha Deus, o diabo levou ele. Porque quem lançou essa seta? Verdade, Senhor Jesus. Não precisa ter revelação para saber quem foi. Sim, Deus. A Bíblia até fala sobre os dados inflamados do maligno, Sim, Jesus. né? Que pode ser apagado através da oração.